Bom dia, povo lindo. Tão bom estar aqui com vocês. Nós temos sido tão abençoados. Esse final de semana não foi só de vocês, mas foi sobre nós também. Estamos saindo desse lugar em fogo, mas o fogo vai ficar aqui. E que o fogo continue queimando no seu coração. No começo do ano, Deus falou conosco: incendeia a chama que está dentro de você. O Senhor está falando: comece a acender e deixar esse fogo queimar mais e mais no nosso coração. E que o fogo de Deus venha e que você possa acender fogo em outras comunidades, em outros lugares, por onde Deus te levar. Que esse fogo possa acender. Eu quero dizer obrigado, pastor Fabiana e o Márcio. Muito obrigado por nos convidar. E o que eu acho lindo no reino de Deus, quando você dá, você recebe. Toda vez que você dá, você é cheio, você recebe. Nossa força foi renovada. Estamos saindo daqui inspirados de ver o que Deus está fazendo. Muito obrigada. Parabéns, queridos. Sabemos tudo que vocês têm feito e obrigada pela sua perseverança e fidelidade, pelo seu amor. Parabéns por tudo que vocês fizeram, deixando para trás, obedecendo a Deus. E aqueles que obedecem a Deus, eles vão ser honrados. Eu oro e declaro sobre a vida de vocês que as bênçãos do Senhor Jesus virão sobre vocês. Vocês vão expandir o território de vocês, vai enlarguecer a tenda de vocês, vai trazer avivamento, não somente para essa cidade, mas para essa nação. E eu oro para que essa unção se espalhe. Precisamos multiplicar. Temos que multiplicar. A gente não pode dar isso só para isso. Jesus quer que a gente alcance outras pessoas. Eu sou muito feliz de ouvir os testemunhos. O que Deus fez nesse final de semana foi lindo, maravilhoso. Estamos muito felizes. Continue correndo. Não com a mesma medida. A medida que Deus te deu, multiplique, seja fiel. Eu gostaria de ministrar uma palavra com você. É conectado com coisas que falamos ontem. Eu quero falar sobre construindo um legado que vai durar. E precisamos continuar crescendo. A maneira como você constrói, você vai expandindo. Precisamos fazer crescer, expandir. E a passagem que nós vamos ler é 1 Coríntios 3, 10 a 14. 1 Coríntios 3, 10 a 14 diz: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro está construindo sobre ele. Contudo, seja cada um como edifica, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada pelo que é, pois o dia trará a luz. Será revelado pelo fogo. O fogo testará a qualidade do trabalho de cada um. Se alguém construir e permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir permanecer, ele receberá recompensa.
E essas palavras são de um homem que deixou um legado para nós. O que é legado? É poder ser definido como algo transmitido de uma geração para a próxima. Eu vou repetir. Legado pode ser definido como algo transmitido de uma geração para a próxima. No dicionário diz assim, no mundo secular, essa definição tem se transformado como se referir a alguém que passa, é como se a pessoa, é o que a pessoa entrega para o outro depois que ela morre. Então, como que o mundo define o legado? É quando alguém que morre entrega suas propriedades para o próximo depois que ele morre. Mas para nós cristãos, ela é uma palavra que tem mais significado. Não é sobre dinheiro, não é sobre bem, posses. Legado, para mim, é um testemunho que foi passado para a próxima geração. E muito antes da pessoa ter morrido. São as emoções que a pessoa sente quando eles ouvem o seu nome. É a história que eles vão falar para os seus filhos, seus netos sobre essa pessoa. A coragem que ele recebe durante a medida que eles lembram do seu exemplo e das coisas que você fez. E tudo isso vai trazer glória para Deus. Um cristão, o legado de um cristão não é dinheiro. Eu tinha vontade de meu pai deixasse uma herança para mim de muito dinheiro, mas não é isso. É o que a gente passa para a próxima geração, para os nossos filhos, para os nossos netos. É o testemunho, a nossa fé, a maneira como nós vivemos a nossa vida, como a gente influencia a nossa geração. É o caráter, é o amor, é a fidelidade, é a integridade que a gente deixa para a próxima geração, para os nossos filhos. É a maneira como Jesus é manifestado na minha vida. Da maneira como as pessoas veem, eles podem falar: aquele lá é um homem de Deus, aquele lá é uma mulher de Deus, eu quero ser como ele, como ela. Quando eles falam o nome daquela pessoa, eles dizem: essa mulher, aquele homem foi realmente uma pessoa de Deus. Se eu falar o nome Apóstolo Paulo, o que vem na sua mente? Uau! E é assim que eu quero ser lembrada. Quando alguém falar meu nome, uau, ela foi uma mulher de Deus. E isso que Deus quer que cada um de nós. E é isso que cada um de nós precisamos estar perseguindo. Vemos a história desse homem, apóstolo Paulo. Depois que ele se converteu, ele influenciou. Ele foi usado para transformar. Nós vemos a influência que esse homem deixou, o compromisso que ele tinha, como ele se deu para o reino de Deus, como ele deu a vida dele para servir o propósito de Deus. Vemos que ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, o legado que ele deixou para nós. No Novo Testamento, a maioria vem desse homem, do apóstolo Paulo. O exemplo desse homem é amor, paixão. Ele deu tudo até o seu último minuto e ele glorificou Deus. Se eu te falar sobre Rei Davi, que homem incrível.
ele fez coisas erradas. Eu acho que a coisa boa da Bíblia é que a Bíblia mostra os lados negativos das pessoas. A Bíblia não esconde nada, porque a Bíblia mostra que somos humanos, que a gente está numa caminhada e precisamos de Deus, precisamos de perdão, de misericórdia, precisamos do poder de Deus para nos ajudar a vencer nossas fraquezas, para que possamos ser a pessoa que Deus nos chamou para ser. Quando você pensa, oh, que guerreiro maravilhoso, que rei maravilhoso, a Bíblia chamou aquele homem de acordo com o coração de Deus. Esse homem, Davi, ele deixou para nós um recado muito importante. Porque quando eu gosto como ele lutou com seus inimigos, com todos os problemas que ele enfrentou na vida dele. E a gente pode aprender muito com ele, mas no final dos dias dele, quando a gente fala sobre legado, ele foi um homem que se tornou muito rico, poderoso. Ele sabia de estratégias de guerra. Ele sabia como vencer as coisas, problemas, lutas, guerras. Mas quando ele estava perto de morrer, isso que eu gosto de Davi. A lição que ele deixou para nós. Quando ele chamou o filho dele, Salomão, ele sabia que ele ia morrer e ele precisava entregar o reino para o filho dele. O que ele falou para o filho dele foi o seguinte: Salomão, vocês têm muitos inimigos ao seu redor. Eu sei que você vai ter problemas, mas Davi sabia dessas coisas, mas a sugestão, a direção que ele deu para o filho dele foi: Salomão, se prepare para a batalha. Ele não falou para o filho: prepare melhor seu exército. Ele não falou isso. O que ele disse para o filho dele foi: algo que me inspira muito, o que ele falou para o filho dele. Em 1 Crônicas 28, 9 diz assim: e você, meu filho Salomão, reconheça que Deus, o Deus dos seus pais, e sirva a Ele de todo o coração e com uma mente desejosa, porque Deus, ele sonda todo o coração e Ele sonda todos os pensamentos. É poderoso, não é? Reconheça Deus. Ele sabia que o filho dele ia ser o próximo rei. Ele sabia que seria um homem de influência. Mas o segredo para que o seu filho sucedesse bem, fosse bem sucedido, não era crescer o armamento dele, o exército dele, ter mais poder na guerra. Mas Davi sabia que Salomão precisava de um coração quebrantado. E o segredo da vitória de Davi que ele teve e ele quis passou para o seu filho: reconheça Deus em todos os seus caminhos. Conheça Deus, porque é desse lugar de conhecendo Deus que você vai ser capaz de suceder bem, de ser bem sucedido. Entenda o coração do Pai e permita que Deus sonde o seu coração, os seus pensamentos, para que você seja capaz de vencer e capaz de deixar um legado para as próximas gerações. E vemos que a vida de Davi fala tão alto, ela é uma inspiração para nós. É um testemunho, a maneira como ele andou com Deus, a fidelidade, a paixão pelo Senhor. É uma inspiração por quantas gerações, desde que ele se foi.
porque ele foi um homem que estendeu o segredo da fé, viver uma vida de intimidade com Deus. E isso é a única maneira que podemos deixar um legado que vamos passar para a próxima geração. Se você tem boas intenções, todos nós estamos construindo um legado, bom ou ruim. Você sabe que você está construindo. Você sabe como você tem vivido, as escolhas que você tem feito. Você sabe sua vida diária, sua mente, seu coração. Deus sabe de tudo. O que eu quero te deixar como instrução, eu sei o que Davi falou e eu quero deixar isso como uma sugestão para você, uma orientação. Permita que Deus sonde o seu coração. Eu acho que a gente precisa parar, refletir sobre nosso legado. Qual que é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Você pode deixar muito dinheiro para os seus filhos, mas se os seus filhos não tiverem a fundação, se a gente não estabelecer a base, a fundação, você pode ter muitas coisas, mas se você não ensinar como administrar as coisas que você está dando para ele, um milionário, ele pode passar dinheiro para o seu filho, mas se seu filho não souber os princípios de administrar, as coisas não vão ficar. Então, a base que a gente tem que deixar é a verdade de Jesus Cristo, porque é isso que vai nos dar vitória. Quando falamos de legado, eu não consigo deixar de falar do meu pai. Meu pai, ele não conseguiu deixar R$1, dinheiro do Brasil, mas ele me deixou um legado de caráter, de pessoa que ele falava, o que ele falava, ele cumpria. Ele, se precisasse, ele morreria pelo que ele falou, porque ele jamais deixaria de cumprir a palavra dele. Meu pai deixou esse legado maravilhoso. E isso é o que eu quero viver também. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Quando eles olharem para mim, contarem a minha história, eu quero que eles falem, eu fui uma mulher apaixonada por Jesus, uma mulher de Deus. Muitos de vocês aqui ainda são jovens. Você ainda está no começo da sua corrida. Você ainda está no começo, você vai fazer escolhas. Até para mim, que eu ainda já sou mais velha, eu tenho coisas ainda que eu vou ter que escolher. Tem direções que eu vou precisar tomar, mas eu preciso me lembrar que Deus quer que nós sejamos verdadeiros testemunhos do amor de Deus. Deus quer que deixemos essa legacia, que vamos deixar para sempre, que daqui 1000 gerações as pessoas vão falar: oh, ele foi um homem de Deus, ele foi uma mulher de Deus, amava a Deus, serviu a Deus, fiel a Deus. Então, como que podemos construir esse legado para que dure para sempre? A gente precisa aprender a ser perseverante. Precisamos ser perseverantes. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Precisamos ser perseverantes. A vida não é fácil. Ser cristão não é fácil. Cumprir os propósitos de Deus não é fácil. Você sabe por quê? Porque quando a gente fala disso, a gente tem que morrer para nós mesmos, para a nossa vontade. E muitas vezes não é fácil, porque a nossa vontade às vezes não está alinhada com a vontade de Deus. A gente precisa da graça de Deus para que a gente caminhe. A Bíblia fala para a gente ser perseverante.
Ainda que quando as tempestades da vida vierem, a gente precisa continuar. A gente não pode desistir, temos que andar a próxima milha. Precisamos da ajuda dos céus para caminharmos na vontade do Senhor. Quando as coisas que a gente não esperava vêm sobre nós, quando as situações da vida vêm sobre nós e tentam nos quebrar, precisamos ser perseverantes e crer nas promessas de Deus. A Bíblia nos ensina que não é para nós não desanimarmos e continuarmos a fazer o bem, porque vamos ali na frente colher uma grande colheita se a gente não desistir. Eu quero contar um testemunho meu. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Deus. Eu tinha 22 anos quando eu abandonei meu trabalho e eu comecei a ser pastora tempo integral. Mas um dia eu cheguei para Deus e falei: Senhor, está muito pesado. Já tenho mais de 40 anos que eu estou no ministério. E uma coisa que Deus me ensinou: não desista da sua confiança, Você precisa ser perseverante. Para quando você fazer a vontade de Deus, você vai receber o que Ele prometeu. Hebreus fala: o justo viverá pela fé. E ele não desiste, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu não sou daqueles que desistem, que para no meio da caminhada. Porque quem para no meio da caminhada nunca verá o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Então, se você quer construir um legado que vai durar para sempre, você precisa continuar avançando, você precisa continuar correndo, ainda que você não sinta vontade de correr, ainda que você não se sinta adequado, porque Deus é quem nos fortalece, é Deus quem nos dá graça. Continue correndo a sua corrida. E o segundo ponto é: precisamos desenvolver uma fé forte. Precisamos desenvolver uma fé forte. A fé não aparece, não entra na nossa vida de maneira mágica. O Brasil tinha um livro que a gente lia, um programa na TV que chamava Sítio do Pica-Pau Amarelo, e a Emília falava Perlim Pipim, e aí acontecia a mágica. Mas isso não é assim na caminhada com Deus. A gente tem que construir nossa caminhada. É ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé cresce. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra bem, porque é desse lugar que a nossa fé cresce. Porque aqui temos uma promessa que Deus vai fazer para cada um de nós, e é desse lugar que Deus vai fortalecer-nos para que possamos continuar avançando. Que é desse lugar que vamos conhecer a vontade de Deus. É desse lugar que vamos encontrar as promessas de Deus disponíveis para nós. É desse lugar que nós vamos encontrar a verdade de Jesus Cristo, que vai nos libertar. E quando somos libertos, seremos capazes de mover no poder de Deus. Seremos capazes de fazer grandes coisas para o reino de Deus. Vamos experimentar milagres e sinais.
porque vamos viver uma vida de fé. Vamos aprender a viver no impossível, no invisível, nas promessas de Deus. E esse é o estilo de vida que Deus está nos chamando para viver. Desenvolva uma fé forte. Fé é o segredo da nossa vitória. Se você está indo, rodando, tentando encontrar o segredo da vitória e como viver essa vida, creia. É no lugar onde cremos em Deus que podemos estabelecer um alicerce profundo para nosso futuro e para as próximas gerações também. Se você ler Hebreus 11, você vai ver as histórias dos heróis da fé. Mas não foram somente eles que são chamados de heróis. Depois que esse livro foi escrito, muitos outros heróis já apareceram na história de geração em geração. E Deus quer que cada um de nós seja um herói da fé na nossa geração. Deus quer que possamos ser uma geração que permanece firme, que não importa o que os outros falem. Se você está alinhado com a vontade de Deus, se você está alinhado com a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo, e se você crer o que Ele disse, você aplicar na sua vida diária, haverá uma diferença muito grande. É diferente você dizer, eu creio. A Bíblia diz que até os demônios creem, mas eles não fazem o que Deus chamou eles a fazer, porque eles não se submetem. Mas para nós, somos filhos de Deus, nós cremos e nós temos que viver os princípios da palavra de Deus. Temos que aplicar esses princípios e dar-nos a nós mesmos para Deus. Então, desenvolva uma fé forte. Creia em Deus. Mesmo que você não veja, mesmo que você tenha dificuldade, continue crendo. Abraão. Quando a gente fala o nome Abraão, o que vem na sua mente? Um homem de fé. Que legado esse homem deixou? Acho que mais ou menos 6.000 anos atrás ele viveu. Eu não sou professora de história, mas quantos anos desde que esse homem viveu? Eu não sei se os ossos dele ainda existem. Eu não sabia que ossos duravam tanto tempo, mas os ossos deles, a vida dele fala tão alto. A maneira como esse homem creu nas promessas de Deus, o que ele fez para o reino de Deus. Não tinha igreja ainda naquela época, não tinha, mas ele foi um pastor. Não tinha líder, não teve pastor que pregou para ele. Ele ouviu Deus falando com ele: saia da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus deu para Abraão ele ouviu a voz de Deus. Ele não tinha nem Bíblia naquela época, mas a Bíblia diz que ele creu. E aí ele pegou todas as coisas dele, os servos dele, e ele creu no que Deus falou. E a Bíblia diz que ele se tornou o pai da fé. Jesus ainda não tinha morrido, mas a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé dele. Ele já olhava pela fé para Jesus Cristo. E a Bíblia diz lá em Hebreus que ele foi justificado pela fé em Jesus Cristo, que ainda viria. Somos chamados para viver pela fé.
A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Isso é a nossa caminhada, meus irmãos e irmãs. Vivamos pelo que a gente ensinou, por aquilo que a gente deve viver. Deus nos chamou para ir para o Reino Unido. A gente já está lá no Reino Unido por 22 anos. No começo, quando a gente saiu, as pessoas falavam para nós: vocês são loucos. A gente somente obedeceu a Deus e fizemos o que Deus nos mandou. E quando somos obedientes, Deus abençoa. Se você quiser que as bênçãos sejam derramadas na sua vida, obedeça a Deus. Ele vai te abençoar. Quando você começar a andar em obediência, Deus vai prover, Deus vai suprir, Deus vai dar o que você precisa. Porque quando a gente anda em obediência, Deus supre, assim como Ele supriu para Abraão. Se você ler as histórias dos nossos pais que vieram antes de nós, os pais da fé contemporâneos, eles viveram uma vida de fé, crendo no impossível e tomando posse das coisas que Deus tinha prometido para eles. Eles criam que iria acontecer. E se você também quer ter uma vida de legado, o terceiro ponto é uma vida de oração. Ontem a gente estudou sobre isso. Eu amo orar. Eu acho que eu sou muito sábia, porque eu sei do poder da oração. Nós precisamos ser sábios, precisamos prestar atenção nas promessas que estão ali para nós e precisamos nos agarrar a ela e viver baseado nisso. Eu olho para a oração como uma das poderosas armas, a mais poderosa arma. Você pode orar por pessoas que estão longe. Você não precisa ir lá no Brasil. Você ora aqui e as coisas acontecem lá no seu país. Você ora aqui e as coisas acontecem lá na Rússia, no Reino Unido. Precisamos aprender a usar essa arma poderosa. Essa é uma arma poderosíssima contra as estratégias de Satanás. Como que a gente luta a nossa batalha? Através de oração. Oração é poderoso. E quando a gente ora, tem uma coisa poderosa. A gente está liberando coisas dos céus. A gente está trazendo o reino de Deus para esse planeta. Você já entendeu isso? O poder que existe na oração? Precisamos entender isso, precisamos usar isso. A gente fala, a oração é poderosa, mas você nunca ora. Se você quiser ter esse legado que vai passar para os seus filhos, para os seus netos, você precisa aprender a fazer negócios com Deus através da oração. Precisamos orar como se estivéssemos no céu. Quando você ora, você está trazendo o céu a essa terra. Queridos irmãos, eu poderia pregar para você um sermão inteirinho sobre oração. Oração é algo poderoso. Use tempo em oração. E oração é a maneira que nos relacionamos com Deus. E você envia a Deus e você recebe. A gente aprende a conhecer Deus. Aprendemos a ouvir a voz dele. Precisamos aprender como cristãos a desenvolver um relacionamento com Deus através de uma vida de oração. Meu esposo sempre diz,
esse texto, que os anjos de Deus são os anjos que ministram ao servo de Deus. A gente sempre clama para que os anjos de Deus movam e possam. A gente tá a gente tem um compromisso com o céu. O céu está conectado conosco. A gente pode chamar os anjos para mover no nosso lugar. Esse é maravilhoso. Quando a gente ora, a gente chama os anjos para ministrar nas nossas vidas, ministrar-nos. E a Bíblia diz: aquilo que você liberar aqui vai ser liberado nos céus. Eu tenho um testemunho rápido para contar. Uma vez eu fui numa vila. Lá no Brasil tinha um carro, um Jeep. Sabe, aquele carro é um carro difícil de dirigir, ele é bem pesado. E tínhamos então 3 pessoas, um homem, uma mulher comigo. E a gente estava pregou o evangelho numa vila e a gente estava voltando. Isso era no meio da floresta. E tinha um tronco na estrada. 2 pedaços de... E a gente ia atravessar uma pinguela e tinha os 2 pedaços de madeira. E o meu amigo não prestou muita atenção e o Jeep está quase chegando no final e as 2 rodas caíram, saiu de cima das pinguelas. E aí? E o Jeep ficou quase que em pé. A frente ficou para cima e a parte de trás ficou lá quase caindo dentro do rio. E nós começamos. E agora, o que nós vamos fazer? 2 mulheres e um homem. E a gente estava em problema. Nós estávamos longe da cidade, no meio da mata. E a gente falou... E naquele tempo eu já sabia que oração era poderosa, mesmo sendo jovem. E eu falei pro rapaz: entra aí no Jeep e liga. Eu falei: Senhor, envia os seus anjos. Envia os seus anjos. Liga o carro. E a gente conseguiu erguer. Os anjos de Deus vieram e nos ajudaram a erguer o Jeep. Você pode ver. Eu fui missionária na floresta amazônica. Estávamos ajudando uma igreja lá. Fomos fazer. Eles me deram uma chave. Tinha uma porta só para entrar nesse apartamento. E eu tinha a chave. Só eu tinha a chave. E fomos fazer evangelismo o dia inteiro. Meia-noite a gente voltou, todo mundo cansado, com fome. A gente ia entrar na igreja. Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave, Iva? Eu esqueci a chave dentro do apartamento. E o time queria me matar, missionários. Todo mundo com fome, querendo entrar dentro do lugar para cansado, querendo um banho. Eu falei: Deus, tem misericórdia. Eu preciso do Senhor. Eu sabia que eu estava em perigo. Eu falei: Senhor, envia teu anjo e abra essa porta. Quando eu empurrei, a porta abriu. Oração, oração, oração. Precisamos orar. Oração é poderosa. Eu tenho testemunhos para compartilhar com você, porque eu sabia da oração, do poder da oração. Quando você sabe, usa. Porque a gente pode libertar pessoas, podemos trazer os céus a essa terra através da oração. Se você quer ser um homem de oração, você quer ser uma pessoa que vai deixar legado para as próximas gerações, usa seu relacionamento com Deus e ore. E isso vai ser testemunho para as próximas gerações. 4º ponto, nem sei onde eu estou, mas para deixarmos um legado que vai durar.
Vamos ter um coração disposto a ouvir e obedecer a Deus. Ouvir e obedecer a Deus. Oh, meus queridos, isso é tão importante para nós. Precisamos aprender a obedecer a Deus. Sabe por quê? Eu vou correr um pouquinho aqui. Obedeça a palavra do Senhor Jesus. Deus não está procurando pessoas religiosas, está procurando filhos que querem obedecê-lo, porque o lugar da obediência é ali que as bênçãos vão ser derramadas. Se você vive em rebelião contra a palavra de Deus, não tem como você receber, não tem como ser derramado sobre você o sobrenatural, a manifestação do Espírito Santo de Deus. A sua vida precisa, a sua vida financeira. Se você quiser ver as coisas rompendo, precisamos mover nesse lugar de obediência. E Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. O que mais a gente precisa querer em vida? É boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Viver na vontade de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Aleluias. Para termos a nosso legado, a gente precisa se conectar com o que Deus está falando. Isso foi o que Billy Graham falou. Deus não nos chamou para ser pessoas bem-sucedidas, mas para obedecê-lo. Deus está nos chamando para sermos obedientes. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, mas o sucesso vem de acordo. Sucesso de acordo com o mundo é totalmente diferente do acordo com o sucesso no reino de Deus. Não é ser famoso, ter dinheiro, ser conhecido no YouTube, isso é coisa do mundo. Mas sucesso em Deus, nos olhos de Deus, é obediência. Você quer ser bem-sucedido? Obedeça a Deus. Porque quando você vem diante do Deus, estaremos diante do trono de Deus e vamos ouvir as boas-vindas. Ele vai dizer: entra, meu bom e fiel servo, porque você foi fiel nas pequenas coisas e eu vou te colocar em grandes coisas. Quando olhamos para a vida de Jesus, eu vim para fazer a vontade de Deus, não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Se Jesus disse isso, acho que é uma boa lição que está ficando para nós, porque a vontade do Pai é a coisa que nós devemos desejar. Fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente fica perseguindo tantas coisas nesse mundo, mas a palavra de Deus diz: busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas a você. Busque primeiro o reino de Deus. Se o reino de Deus não é a sua prioridade e não é o que seu coração está desejando, se o reino de Deus não é sua paixão, então alguma coisa está errada. Quando nós buscamos Deus, em primeiro lugar, Deus vai acrescentar as coisas que a gente precisa. Quando buscamos Deus, em primeiro lugar, é sua justiça. Em primeiro lugar, coisas serão acrescentadas. Fazer a vontade de Deus é a pedra angular do nosso legado. Sabemos histórias de muitos homens de Deus, que eles fizeram coisas para a glória de Deus. Mas teve pessoas que não estavam, que não tiveram um coração correto.
Então vamos continuar obedecendo ao Senhor. Vamos continuar pedindo que o Espírito Santo nos dê força para que possamos viver uma vida de santidade. Porque obediência inclui tudo. O Senhor fala de amar nossos inimigos, honrar autoridades, tudo isso está junto. Mas isso são coisas muito lindas que a gente precisamos fazer. E eu quero falar de pessoas que caíram na jornada, mas temos pessoas que são exemplos para nós, que eles mantiveram firmes. Temos, talvez alguém já ouviu falar do irmão Andrew, Portas Abertas, é um ministério aqui na Europa. Ele ia atrás das pessoas das igrejas perseguidas para levar Bíblias, para evangelizar pessoas. Se você jogar no Google esse nome, Irmão André, da Missão Portas Abertas, você vai ver histórias tremendas. Ele era da Holanda e ele deixou um legado tremendo. E ele ajudou muitas igrejas que estavam atrás da cortina de ferro. A Rainha Elizabeth da Inglaterra, o alvo dela era servir a Deus. Por 70 anos ela deu o serviço dela para a nação dela. Mas eu quero voltar um pouquinho no irmão André. Quando ele pediu que quando ele morresse, era para escrever na pedra dele: fui um discípulo de Jesus Cristo. Ele quis que deixasse escrito na pedra do túmulo dele: ele foi um discípulo de Jesus Cristo. Billy Graham, eu mencionei ontem que eu queria ser o Billy Graham. Ele foi um evangelista famoso nos Estados Unidos. Mas Deus falou para mim: seja você mesma. E você vai receber o seu legado, o seu prêmio quando você chegar no céu. Mas ele foi um homem que pregou para milhares de pessoas. Ele pregou a mensagem do Evangelho para muitas pessoas. Que legado que ele deixou para nós. Um outro homem, Reinhard Bunker, pregou para 7 milhões de pessoas na África e muitos outros países. Mais de 100 países ele pregou o Evangelho. Um alemão que deu sua vida para pregar o Evangelho. E Paulo disse: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como sábio e construtor, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como edifica. Cuidado como você vai passar o seu legado. Os apóstolos, profetas da igreja, eles deixaram um legado. E como que nós estamos passando isso para a próxima geração? Como eu estou passando essa mensagem do Evangelho para outros? Eu estou fazendo isso fácil? Estou falando: não, tudo bem, pode viver a sua vida do jeito que você quiser. O que foi escrito 2000 anos atrás é a mesma palavra, tem o mesmo poder e nada mudou. As leis mudam, as pessoas mudam. O que era bom tem se tornado não bom, o que era mal tem se tornado bom. Mas a gente não pode... Eu não quero falar diretamente aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Mas o que foi dito 2000 anos atrás continua sendo pecado. O que era santo 2000 anos atrás continua sendo santo para mim e para você. Isso é o nosso padrão. Isso é a maneira como a gente deve viver a vida santa. Presta atenção como você está
construindo. Paulo está nos chamando. Você está construindo esse legado com ouro, com pedras preciosas ou com palha? Que tipo de pedra você está construindo? Com que tipo de material você está construindo o seu legado? Se a sua fundação não é Jesus Cristo, você vai construir uma casa como se ela fosse construída sobre a areia, que quando veio a tempestade ela caiu. Presta atenção. Como você está construindo a fundação? Quando você está estabelecendo bases, como você está transmitindo essas coisas para as pessoas, como as pessoas veem Jesus em você. Como Jesus é visto através de você, as suas palavras, como eu faço as coisas, como eu falo com as pessoas. Eu digo uma coisa e falo outra. Isso é base errada. As nossas palavras têm que ser sim, sim e não, não. É isso. Nossa base tem que ser Jesus Cristo. Maneiras erradas de construir um legado. Tem pessoas que estão deixando um legado que não tem resultados positivos. Estão trazendo coisas erradas, decepções. As pessoas às vezes ficam decepcionadas. Nós podemos estar fazendo coisas de maneira errada. Estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito. Esse é a minha turminha, esse é o meu ministério, eu não vou deixar ninguém chegar perto. Cuidado. Nós somos parte do reino de Deus. O reino não é nosso. O reino é do Senhor Jesus. Estamos só trabalhando para Ele. Somos servos dele, somos facilitadores, embaixadores, fomos enviados por Ele. E temos que nos submeter a Ele. Não é sobre eu, sobre você, mas é sobre o ministério do reino de Deus. Então, desejos errados, precisamos tomar cuidado. Quais são as nossas intenções? Estamos numa luta contra o inimigo e ele pode nos enganar, ele pode fazer-nos jogar jogos errados. Preste atenção. Porque Deus quer que você deixe um legado que vai durar para sempre. Não tente construir seu próprio nome. Oh, esse é meu ministério, meu nome. Lembra da história da Torre de Babel? Eles falaram, vamos juntos construir uma torre. E essa torre terá nosso nome. Eles estavam tentando... Eles acharam que ele era uma cereja no topo do bolo. Vamos construir alguma coisa para nós. Vamos construir para nós uma cidade com uma torre que chega até os céus. E aí nós seremos conhecidos, nosso nome será conhecido por todo o mundo. Presunção, isso é perigoso. Isso estava no coração de Satanás no jardim do Éden. E ele tentou influenciar pessoas naquele momento para construir seu próprio nome. Isso não é novo. Isso continua acontecendo. Isso é velho. São velhas ideias que estão sendo jogadas sobre as nossas mentes. Eles tentaram construir um nome para eles. O único nome que, na verdade, merece ser glorificado é o nome de Jesus Cristo. Tudo que falamos, que dizemos, precisa ser para a glória de Jesus Cristo. E o que não vem nessa direção, vem do inimigo. O Senhor quer que deixemos um legado. O que vem do inimigo é matar, roubar e destruir. Ele quer roubar o seu destino. Vamos dar ao Senhor o que Ele merece. Quando eu digo para você sobre Hitler, o que você pensa sobre ele?
um homem que tentou fazer um nome para si mesmo, perigoso. A primeira ideia era até interessante, mas isso se tornou um desastre. Que legado terrível que ele deixou. Semanas atrás eu assisti um documentário sobre o Holocausto, sobre o que aconteceu. Que legado que ele deixou. E você? Que legado você está deixando para inspirar a próxima geração? O que você está deixando para os seus filhos? Como seus filhos vão lembrar de você? O que você tá? Quais estão sendo as suas inspirações? Você tem inspiração no Facebook, no YouTube? Você está pegando inspiração nos exemplos de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas, dos homens de Deus, que viveram uma vida de fé, uma vida que renunciou tudo, que eles entenderam que eles não eram dignos de viver nessa terra, e eles viveram de tal maneira para deixar o nome do Senhor glorificado. A riqueza da Bíblia tem nos deixado tantos legados. A pessoa que traduziu o Bíblia, procure as pessoas que traduziram Bíblia, pessoas que pagaram o preço para traduzir a Bíblia, para imprimi-la. Eles sofreram muito. Temos o legado de ter a Bíblia traduzida na nossa língua, porque pessoas pagaram um preço altíssimo com a vida deles para fazer isso possível para mim e para você. E o que você está deixando? Qual que é o seu desejo? Quão longe você pode ir para deixar um legado que vai inspirar pessoas que vão querer seguir os nossos passos, servir o Senhor Jesus e honrar o Senhor Jesus. E ainda que morramos pela verdade do Senhor Jesus, e não vamos negociar o que Jesus nos disse. A verdade está nesse livro e vamos pagar o preço para viver. Você está fazendo o que você faz com excelência? Precisamos servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Precisamos dar ao Senhor 100% dele, porque Ele deu 100% para nós. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar e para dar-nos o melhor. Ele nos trouxe para o reino da luz da verdade. E Ele nos perdoou, nos resgatou e nos adotou como filhos. E Ele nos deu uma promessa que nós vamos passar por problemas nessa terra, mas Ele disse, um dia Ele vai nos levar para estar para sempre e sempre com Ele, por gerações e gerações. Mas vamos estar com Ele. Jesus é a promessa. Vamos fazer o que Ele nos chamou a fazer. Vamos fazer com excelência. É Jesus Jesus é o centro. O grande legado que podemos passar para o próximo, para os nossos filhos e filhas, não é dinheiro ou coisas materiais que você acumulou. É um legado de caráter, um legado de fé, um legado de compromisso. Cuidado, como nós estamos vivendo. Eu estou pregando para mim e para você. Vamos ser cuidadosos como estamos construindo. Deus quer que construamos esse legado com ouro, porque quando o fogo vem sobre o ouro, o que acontece?
O fogo purifica o fogo. Quanto mais fogo vem sobre o fogo, quanto mais ouro vem sobre o fogo, o mais puro o fogo é. Que o Espírito Santo possa nos ajudar. Que o Deus de misericórdia e amor ministre nos nossos corações e nos capacite a ser essas pessoas. Enquanto vivermos nessa terra, que as pessoas possam lembrar de nós, depois que saímos dessa terra, as pessoas possam lembrar de nós, que fomos pessoas que servimos ao Senhor. Obrigado por nos ouvir. Deus te abençoe.